Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa série. Queremos resumir a Bíblia Sagrada. Eu não vou usar papel para a gente ser bem objetivo, porque a intenção aqui é explicar as histórias da Bíblia e não é entrar em detalhes, discussões, crenças religiosas. Esse não é o objetivo. Iremos falar hoje do livro de Gênesis, origem, começo. Vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sabemos que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou, ele parou para admirar toda a sua obra. Deus não tinha feito chover sobre a terra até então, porque não havia quem cuidasse de toda a sua obra. E então ele cria um lugar específico, um jardim, e ele resolve fazer a sua imagem e semelhança. Então, do pó da terra, ele cria o homem. Do pó da terra, ele cria o homem, ele dá o sopro de vida ao homem. E esse homem ele chama Adão. E Deus viu que era bom. Então Deus percebe que Adão ele precisa de uma companheira. Ele precisa de alguém para ajudá-lo. Então Deus, com uma parte do corpo de Adão, a costela, ele faz com que Adão durma, tenha um sono profundo. Ele retira uma costela de Adão e ele cria a mulher e coloca o seu nome de Eva. Então, Adão e Eva, eles moram no jardim criado por Deus, e nesse jardim eles tinham total liberdade. Eles tinham uma vida de paz, uma vida de alegria, eles podiam ficar à vontade, mas Deus dá uma ordem, Deus proíbe que eles comam de um fruto. Eles não poderiam comer do fruto que estava no centro deste jardim. Então o diabo, ele usa uma serpente, ela vai até Eva e ela induz Eva a comer esse fruto. Eva, ela passa a acreditar que se ela comesse esse fruto, ela seria como Deus. E não só come o fruto, mas também ela induz o seu marido a comer. E os dois pecam na presença do Senhor. Logicamente, Deus ele pune tanto a serpente, Deus ele pune o homem e Deus ele pune a mulher. Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E eles ofereciam ofertas ao Senhor. Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Deus então recebe a oferta de Abel com muita alegria. Deus ele se alegra com a oferta de Abel. Abel ele dá a sua oferta de todo o coração. E Deus ele rejeita, ele não agrada da oferta de Caim. Então Caim é tomado por uma grande inveja e acaba matando o seu irmão. Ele mata o seu irmão e Deus ele amaldiçoa Caim. A Bíblia fala de outro filho também de Adão e Eva, que se chama Sete. Logicamente, com o crescimento da população, isso nos leva a crer que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos. E aí vamos entrar na parte da Bíblia agora, uma parte um pouco confusa, onde a população da Terra, já maior, ela começa a se tornar uma população muito violenta, uma população corrupta, e vira um período de confusão, onde a Bíblia diz que os filhos de Deus, eles mantêm relações com as mulheres da terra, dando origem aos gigantes, e tudo aquilo que estava acontecendo ali desagrada ao coração de Deus, e Deus ele se arrepende de ter criado o homem. Então, diante de toda aquela situação, Deus ele vê sinceridade em um homem chamado Noé.
Então Deus, ele dá uma ordem a Noé, ele pede que Noé construa uma arca e coloque toda a sua família dentro e os animais ali que Deus determinou, um casal de cada espécie. Desculpe se eu não estou usando papel, não estou usando folha, pode ser que eu esqueça algum detalhe, mas o objetivo é que nós venhamos a entender o que a história ela quer nos dizer. Então, após Noé construir essa arca e ser colocado ali os animais, a sua família, todos ali, Deus ele faz com que chova na terra 40 dias e 40 noites, varrendo então toda aquela corrupção, toda aquela sujeira. O homem já estava corrompido, já estava cheio de demônios. Então Deus ele termina tudo e a terra vai passar por outro processo, um recomeço, uma nova história. Também logo depois a Bíblia vai falar de uma situação um pouco engraçada, onde Noé ele planta uma vinha e ele faz vinho e ele ali bebe esse vinho e se alegra tanto, fica nu, e o seu filho mais novo ele presencia aquela cena. Acreditamos ali que o filho dele deva ter rido dele e ele amaldiçoa seu filho. É uma situação muito engraçada, mas que a Bíblia relata com detalhes também essa história. Vamos prosseguir? Logicamente, com a família de Noé salva do dilúvio, a população da terra ela cresce novamente. E o homem ele tem uma ideia que não agrada ao coração de Deus, que é de construir uma grande torre que chegasse até o céu. E aquilo não é bem visto aos olhos de Deus, porque Deus conhece o coração do homem. E então Deus ele faz com que haja várias línguas em meio àquela construção e aquilo se torna uma grande confusão. E o homem ele não consegue executar o seu projeto por permissão de Deus. Nós vamos entrar agora em uma parte fundamental do cristianismo. É a parte onde Deus ele escolhe o seu povo na terra. Deus viu um homem, Abrão, e ele escolhe o seu povo através deste homem. Ele diz que fará deste homem uma grande nação. E ele diz para Abrão sair da sua parentela e ir em direção a uma terra prometida que ele lhe daria, e ele faria dele uma grande nação. Ele é aquele povo que sairia dele, é o povo pelo qual Deus escolheu para si, para morar com ele na glória dele. Então Abrão, ele sai da sua parentela. Eu vou passar a chamar ele agora Abraão, porque Deus muda o seu nome. Deus muda o seu nome para Abraão e ele sai na companhia do seu sobrinho. Como ele já era abençoado, ele tinha bens, o seu sobrinho também tinha bens, ele tinha servos, o seu sobrinho também tinha servos. Em determinado momento, no meio do caminho, os servos, tanto de Abraão quanto de Ló, o seu sobrinho, começam ali a discutirem por espaço, e eles decidem por bem cada um ir para um lado, e onde ele passa momentos e experiências maravilhosas com Deus. E acontecem coisas lindas na vida deste homem de Deus. A sua esposa, Sara, ela era estéril. Deus faz a promessa e Deus cumpre a sua promessa. Antes do filho da promessa, Abraão teve um filho com a serva dele, o Ismael, que se torna também abençoado. Deus ele dá o filho para Sara, que se chama Isaac, faz parte da descendência do povo de Deus, e Deus ele prova Abraão, ele pede que Abraão sacrifique aquele filho em demonstração da sua obediência, do seu amor, da sua fé.
E Deus ele pede a Abraão um filho. E ele vai oferecer o filho em sacrifício, mas na hora ele é impedido. Ele é impedido pelo anjo. E Deus se alegra muito com a atitude de Abraão. Nesse período de Gênesis, antes de Isaac, Abraão teve uma vida muito intensa, muito intensa. Não podemos deixar passar aqui o momento que ele é visitado por 3 anjos, onde Deus confirma a promessa do seu filho. Sara até ri, porque ela já tinha uma idade avançada, ela não acredita que ela seria capaz de ter um filho ainda. E logo em seguida, os anjos eles descem em direção às cidades de Sodoma e Gomorra. As cidades de Sodoma e Gomorra, porque aquela terra ali já havia muita prostituição, já estava contaminada pelo pecado, e era justamente onde Ló estava morando, onde Ló estava habitando. Mas Abraão ele começa a interceder para que Deus não acabasse com aquela cidade, para que Deus não exterminasse aquele povo. Então os anjos do Senhor, naquele momento ali que visitam Ló, que Ló encontra aqueles anjos e leva para sua casa, também vira um momento conturbado ali, onde os moradores daquela cidade querem invadir a casa de Ló, e Ló chega a oferecer as suas filhas para que deixasse aqueles homens, os anjos do Senhor, em paz, e não tinha saída. Ali então os anjos eles cegam aquelas pessoas ali, elas não conseguem ver nada, e Ló ele pega, e os anjos do Senhor pegam Ló e tira daquela cidade, e dá uma ordem para eles não olharem para trás. Porém o coração da mulher de Ló estava naquela cidade, e ela pensava nos bens, ela pensava na casa, ela pensava nas roupas, ela pensava em tudo ali, em torno daquela cidade, porque ela gostava daquela vida. E ela olha para trás e infelizmente acontece o pior com ela. Ela vira uma estátua de sal. Mais pra frente tem um episódio que as filhas de Ló se deitam com o pai, um momento ali que elas queriam que a descendência de Ló continuasse, e acontece esse episódio. E vamos prosseguir falando agora de Abraão. E Abraão ali, muito abençoado, homem de Deus, Deus lhe deu o filho da promessa, e Isaac ele cresce também, sendo abençoado, sendo homem de Deus. E um fato interessante que nós não podemos deixar passar, como foi a escolha da esposa de Isaac. Um servo de Abraão, ele vai e ele, orando, ele conversa com Deus. Ele fala: a esposa do meu Senhor é aquela pelo qual me ofereci água e dá água aos meus camelos. E quando ele acaba de orar, acontece esse episódio, e ele leva a esposa, a Rebeca, para Isaac. E essa história, sem dúvida nenhuma, vale a pena ler, pegar os detalhes. Prosseguindo aqui o resumo da Bíblia, vamos entrar agora na história de Esaú e Jacó. Ainda na gravidez, Rebeca ela sentia muito desconforto, ela sentia que a sua barriga mexia muito, e ela recebe a revelação de Deus que dentro do seu ventre havia 2 nações e que a maior serviria a menor. O curioso é que no nascimento das crianças nasce primeiro Esaú e em seguida nasce Jacó, agarrado ao calcanhar de Esaú. Os dois crescem, um se torna um homem simples do campo
e um se torna caçador, uma profissão de prestígio e de orgulho naquela época. A Bíblia ela relata que Isaac ele amava mais a Esaú. Esaú despertava mais orgulho para ele e Rebeca amava mais a Jacó. E chegando na sua velhice, chegando próximo aos seus últimos dias, Isaac ele pede a Esaú que vá buscar uma caça para ele, prepara um guisado para ele, que ele irá abençoá-lo. Eu não posso deixar passar que antes deste episódio uma história curiosa, que em determinado momento da mocidade de Jacó e Esaú, a Bíblia relata que Jacó estava ali preparando um prato e chega Esaú com muita fome e ele pede um pouco daquela comida e Jacó ele diz: eu só lhe dou desta comida se você me vender os seus direitos de primogênito. E Esaú, naquele momento, pela fome que ele estava sentindo, ele aceita e ele vende os seus direitos de primogênito. Mas voltando ao episódio aqui, Rebeca ela escuta Isaac falar para Esaú que iria abençoá-lo. Então ela prepara ali um prato, ela arquiteta todo ali um plano para que Jacó receba a bênção no lugar de Esaú. E é feito. Jacó ele acaba abençoando ali de uma forma, sendo enganado, acreditando que estava abençoando a Esaú. Ele come o prato que Jacó leva, ele já não enxergava mais, já estava muito velhinho, mas ao apalpá-lo, ele passava a mão sobre os pelos do animal que a Rebeca tinha comido Jacó. Ele estava acreditando que estava ali com seu filho Esaú, e ele acaba abençoando. Mais tarde, quando chega Esaú com a caça preparada, com o prato preparado, Esaú acaba descobrindo que Jacó foi abençoado em seu lugar e ele acaba se enfurecendo. Logicamente que Jacó ele teve que fugir. Ele foi para as terras do seu tio, porque a fúria de Esaú era muito grande e o mal poderia acontecer. Então ele chega na terra do seu tio, ele vê a princípio Raquel, ele se apaixona por Raquel, ele já sente amor por Raquel, ele começa a trabalhar para o seu tio e ele trabalha 7 anos por Raquel. No dia do casamento, ele descobre que foi enganado e que ele não casou com Raquel, mas sim com a sua irmã mais velha. Ele questiona com seu tio, o seu tio lhe diz que não poderia lhe dar a filha mais nova, sendo que a mais velha ainda não era casada. Então ele trabalha mais 7 anos por Raquel. E na terra do seu tio, Deus lhe abençoa muito. Deus lhe abençoa de uma forma maravilhosa. E ele tem muitos filhos. Um episódio gera uma disputa entre Raquel e entre Leia. Raquel, a princípio, ela é estéril, ela não consegue dar à luz, e nisso Leia ela sobressai, ela consegue ter os filhos e entristece muito. Raquel se entristece muito com isso, mas Deus também, Deus ouve Raquel e permite que ela tenha um filho, o José. Então chega o momento de Jacó voltar. E Jacó ele teme que o seu irmão possa lhe fazer algo mal, mas eles se encontram,
surge ali uma compreensão por aquela raiva que já havia passado, e ali se estabelece um momento de paz. E agora os filhos de Jacó começam a crescer, e acontecem muitas coisas na vida de Jacó, muitas coisas interessantes. É uma história cheia de detalhes. Tem um detalhe que Jacó ele luta com o anjo e ele diz ali, mesmo ferido, que só vai largar aquele anjo se aquele anjo lhe abençoar. E aquele anjo muda o seu nome para Israel. E ele recebe a bênção de Deus, ele foi perseverante ali. E os seus filhos crescem, acontece um episódio muito triste, muito lamentável, que uma das filhas de Jacó, ela acaba se envolvendo com um rapaz, e ali a Bíblia relata dois filhos assassinos, irmãos de José, filhos de Jacó, acabam matando aquele homem, matando todos ali, por vingança. Mas José ali, ele acaba sendo diferente dos seus irmãos, porque Deus ele começa a mostrar as coisas para José e acaba dando o dom de revelação para ele, o dom dos sonhos, e aquilo ali começa a perturbar os seus irmãos, aquilo ali começa a causar raiva aos seus irmãos, e os seus irmãos começam a sentir muita inveja dele, por um motivo. Ele era filho de Raquel, a mulher que Jacó verdadeiramente amava. Então, lógico que Jacó lhe mostrava uma afeição a mais por José. E tem um momento também que José ele tem outro irmãozinho da parte de mãe, e acaba nesse momento Raquel ela vindo a falecer, mas ela deixando também a Benjamim, o irmão de José da parte de mãe. E o que realmente enfureceu os irmãos de José foi a túnica que Jacó, que Israel deu para José. Então, em um determinado dia, Jacó ele pede que José vai ao encontro dos seus irmãos, e chegando lá, os seus irmãos arquitetam um plano para matá-lo. Então joga ele no buraco, depois desistem de matá-lo e acabam vendendo ele para os egípcios. E chega no Egito, a Bíblia ela foca muito na história de José, porque é nesse momento onde ali o povo de Israel ele vai a viver no Egito através de José. E José ele passa dificuldade, ele chega ali, ele é vendido como escravo, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E Deus começa a abençoar tudo que ele fazia. Então ele começa a administrar a casa daquele senhor, e as coisas começam a acontecer, as coisas começam a dar certo. Portanto, a mulher do senhor Potifar, o senhor que tinha comprado a José, ela começa a cobiçar José, ela passa a desejar José. Então ali José, temente a Deus, ele acaba rejeitando aquela situação, e ela acaba inventando uma grande mentira, pelo qual o leva José para a prisão. Chegando na prisão, Deus continua com José, e as coisas continuam acontecendo na vida dele, e ele ali interpreta dois sonhos que iriam mudar após 2 anos a vida dele.
E após ele interpretar aqueles sonhos, ele interpreta que um dos prisioneiros seria morto e que o outro voltaria ao seu antigo posto, o copeiro de Faraó. E passa-se 2 anos e aquelas pessoas, o copeiro que foi ajudado por José, acaba esquecendo de José, mas em um determinado momento ele volta a lembrar de José. Quando o Faraó ele passa a ser perturbado por um sonho, e ninguém ali no Egito consegue interpretar aquele sonho, ninguém consegue desvendar aquele sonho. Então o copeiro ele tem a ousadia de falar de José para Faraó. E Faraó pede que busque José. Então José chega nele, interpreta os sonhos, e naquele momento ali, pela graça e misericórdia de Deus, José se torna governador do Egito. E as profecias de José se concluíram. Se concluíram porque foram reveladas por Deus. E o mundo ele chega num momento ali de muita fome, de muita miséria. E os filhos de José, de Jacó, eles vão até o Egito em busca de alimento, porque era o único lugar no mundo onde havia comida, era uma fome mundial. E ali José ele acaba, já governador do Egito, já com todo o poder, ele acaba vendo os seus irmãos não o reconhecem, e passa ali algumas situações, e ele se apresenta para seus irmãos, os seus irmãos se curvam perante a ele. Os sonhos que Deus havia revelado a José estavam ali se concluindo. Os sonhos que guiavam seus irmãos estavam ali se concluindo. E eles voltam, buscam o seu pai, e acontece aquele encontro maravilhoso de José e Jacó. Então eles passam a viver no Egito, seus irmãos, as mulheres dos seus irmãos, o povo de Israel começa a viver no Egito. Então chegam os fins de Jacó e ele abençoa José, ele abençoa os seus filhos, com exceção dos assassinos que não foram abençoados por aquele fato que havia feito no passado. Mas ali o povo de Israel começa a viver no Egito, e é assim que nós terminamos o livro de Gênesis. E iremos continuar no próximo vídeo com o livro de Êxodo, onde esse mesmo povo ele se torna escravo dos egípcios, mas Deus levanta um homem para libertá-los. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, e que possamos aqui ter mais ou menos uma ideia das histórias da Bíblia. Lembrando que é apenas um resumo e que a riqueza de detalhes elas são muito e devem ser estudadas paciente e com calma. Amém?